Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 7 de março. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 11, versículos 14 ao 23, que diz assim: Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: É por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, ele expulsa um demônio que era mudo. E aquele exorcismo que o Senhor realizou causou um alvoroço, né, entre as multidões. Só que esse alvoroço, ele é causado, na verdade, ele é manifestado, né, expressado, por uma grande falta de fé. Veja o que está dizendo o Evangelho primeiramente, né? Olha só. Alguns disseram, é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Então veja, estavam acusando Jesus de ter expulsado o demônio por meio do demônio. Jesus era o possuído na história. Percebe? E aqui já tem um detalhe muito interessante, né? Veja, Jesus está expulsando o demônio. Ele expulsa o demônio que era mudo. Diz aqui o Evangelho, o mudo começou a falar. O mudo começou a falar. Então, veja, uma coisa maravilhosa que aconteceu. Só que aqueles que ali estavam disseram, é por Beelzebul, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Indiretamente, eles estão dizendo o quê? Eles estão mostrando que eles acreditam no poder do demônio. Porque para eles afirmarem que Jesus era o príncipe dos demônios, era pelo príncipe dos demônios que Jesus expulsava o demônio, então o demônio tem poder de expulsar o demônio. Aquele feito realizado, que foi o do mudo, o demônio do mudo saiu, o mudo começou a falar, foi realizado pelo demônio. Então perceba, o que eu quero chamar a atenção aqui? Meu povo, ainda hoje, muitas vezes, a gente encontra pessoas que acreditam mais no poder do demônio do que no poder de Deus. Por exemplo, quando se fala sobre o demônio, as pessoas têm medo. Quando se fala do demônio, as pessoas morrem de medo. Deus me livre, Padre. Ave Maria, quero nem falar. Morrem de medo do demônio. E quando as pessoas morrem de medo do demônio, têm muito medo do demônio, elas indiretamente estão manifestando que acreditam num poder que o demônio tem. Então elas têm medo. Mas é interessante porque as pessoas não têm a mesma fé, não acreditam e não confiam, por exemplo, que Deus, quando alguém reza por um doente, por um enfermo, a pessoa não acredita no poder de Deus, que é um poder infinitamente maior do que o do demônio. Percebe o que eu estou querendo dizer?
A pessoa acredita que o demônio tem o poder de expulsar um demônio mudo, como eles acusaram Jesus de estar fazendo isso pelo príncipe dos demônios, mas na hora de rezar por um doente, por alguém que está precisando de uma graça, a pessoa reza sem fé, como se Deus não tivesse o poder de realizar aquela cura, aquele milagre. Percebe a contradição? Então muita gente acredita mais no demônio do que em Deus, do que no poder de Deus que é infinito. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui. É claro que aqui por trás disso tudo também está o fato da incredulidade, né? Diziam assim, ó, outros para tentar Jesus pediam um sinal do céu. Oh, claro, pediam um sinal, mas o sinal, eles não estavam dispostos coisíssima nenhuma para crer. Quem crê não precisa de sinal. Precisa estar pedindo provas a Deus. Eles queriam ver e não crer, né? Esta é a grande questão. Esta é a grande verdade, a grande realidade. Então, a incredulidade. A incredulidade, né? Jesus, conhecendo seus pensamentos, ele diz, olha, todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Né? Como poderá? Mais na frente, Jesus vai dizer assim, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quem é o reino de quem é o dedo de Deus aqui? Jesus está dizendo, se é pelo dedo de Deus que eu expulso o demônio, o que significa essa expressão, dedo de Deus? Essa expressão, essa imagem do dedo de Deus, é uma imagem para falar da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o dedo de Deus. Jesus age no poder do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Jesus age pela força do Espírito e expulsa o demônio. Ele age pelo poder do Espírito Santo e não pelo príncipe dos demônios. E se Jesus age pelo poder de Deus, pelo dedo de Deus, pelo Espírito Santo, então o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Então, depois Jesus diz assim, quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura da qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem é o homem mais forte aqui, dessa história que Jesus contou, né? Quem é o homem mais forte? O homem mais forte é justamente Jesus. Mais forte do que quem? Mais forte que Satanás. Mais forte que o demônio. O demônio tem uma força, sim, tem uma força. Mas Jesus tem um poder, e um poder maior. Jesus é muito mais forte do que o demônio. Por isso o demônio lhe obedece. Jesus, quando diz para o demônio, sai, ele sai. Deixa esta vida, deixa esse homem, o demônio deixa, obedece. Porque Jesus é o Senhor, ele tem o poder, ele age pelo dedo de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Peçamos, meu povo, que Jesus continue agindo no meio de nós, pela força do Espírito Santo, pelo poder do dedo de Deus. Que o Senhor continue agindo e hoje ele possa agir na sua vida, pelo poder do Espírito Santo. Não sei qual é a realidade, qual a situação que você precisa hoje pedir ao Senhor, essa intervenção do dedo de Deus, do poder do Espírito. Que Jesus, pelo dedo de Deus, possa expulsar todo o mal da sua casa, da sua família, do seu lar, tudo aquilo que está causando divisão, discórdia, ódio, ira, brigas, contendas. Que Jesus possa agir na sua casa, no seu lar, na sua família, pelo dedo de Deus, pelo poder do Espírito Santo, e que o Espírito Santo possa vir com todos os seus frutos, principalmente levando a paz para o seu lar, para a sua família. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.